Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Agora nós vamos fazer a nossa quarta aula, do nosso curso de pregadores. Estamos numa correria entre Rio Grande do Norte e Paraíba e meio que sem tempo a gente está fazendo aqui tudo improvisado. Nós estamos aqui no Rio Grande do Norte hoje e vamos fazer aqui, não tem problema, a portinha aparecendo aqui atrás, mas nós vamos para a nossa aula para não atrasar tanto, mais do que já atrasou. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre o sermão expositivo, O que é o sermão expositivo? O que é esse sermão, É aquele que surge de uma passagem bíblica com mais de 2 ou 3 versículos. Teoricamente, este tipo de sermão difere do sermão textual, principalmente pela extensão da passagem bíblica em que se baseia. Na prática, ambos se sobrepõem. Ou seja, o sermão expositivo, ele é aquele sermão que ele expôs, já está dizendo, ele expôs o que o texto lhe diz. Ele já expôs o que o texto está falando. É aquele sermão que geralmente você pega 2, 3 versículos da palavra de Deus, de um texto, de um capítulo, de um versículo, de um livro, e ali você consegue expor, de maneira clara para os seus ouvintes o que aqueles versículos de fato estão falando. É lógico que dentro dessa exposição você também vai buscar para quem estão falando, qual a fonte histórica, qual o contexto daquela fala, daquele texto, daqueles versículos, e você vai expor, toda a questão do texto. Por isso que o texto ele é expositivo. Nós poderíamos dar então alguns modelos de sermão expositivo. Vamos lá? Primeiro, Marcos 10, 46. Você já olhou ali Marcos 10, 46 e 52? Veja que são baseados ali em 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. São trabalhados 7 versículos que ali se coloca, se expõe o tema ali, e ali acontece a exposição do que aquele texto está dizendo. Então, por exemplo, você pega Marcos 10, 46, você poderia assim falar de destacar atos gigantes em direção a Cristo. Você vai ver nesses versículos, você tira ali atos gigantes em direção a Cristo. Aí você pode falar, primeiro, assentando junto ao caminho, se fala de humildade. Sentando junto ao caminho, se fala de alguém humilde, de alguém que tem humildade para sentar em tal lugar. Segundo ponto, começou a clamar, Clamar, fala de coragem, tá? Fala de coragem. Então veja que Marcos 10, 46 está falando lá do cego que está à beira do caminho, Bartimeu, E que está falando que ele teve humildade, ele teve coragem. O terceiro ponto, levantou-se, fala de fé, de que ele creu, de que ele acreditou, e só porque ele acreditou, só porque ele creu, é que ele se levantou para receber a Cristo, ou para receber o milagre de Cristo, perdão. E o quarto, ele seguiu a Jesus. Isso fala de perseverança. Veja que dentro de 7 versículos, você forma um sermão expositivo. Você expõe o que o texto ali está querendo dizer, os ensinamentos que aqueles versículos, aquele texto está querendo passar. Então isso uma pregação expositiva. Mostrar para aqueles que lhe ouvem o texto, aquilo que eles, o que o texto está querendo dizer, o que o texto está ensinando. Poderíamos olharmos também Gênesis 37, 35, verso 1 ao 7. Veja que são 8 versículos, 8 versículos, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, Aliás, perdão, 8 não, 7 versículos. 7 versículos, Veja que também são 7 versículos. Porém,
ele vai trazer também ali uma exposição do que aquele texto está dizendo. Poderíamos falar, por exemplo, subamos até Babel, seria esse o tema dessa mensagem. Pode ter outra, isso aí, lógico, que aí é inspiração divina, é estudo, e Deus pode inspirar outro. Mas, digamos que falaríamos sobre subamos a Betel. E ao subir a Betel, o que esses textos expõem? Primeiro, tirar os deuses estranhos do meio de vós. Veja que essa é uma exposição do texto. 2, purificai-vos. 3, mudar vossos vestidos. 4, levantarmos-nos ou levantemo-nos, né, como queira. Então o que eu quero dizer com isso, irmão? Eu quero dizer que o sermão expositivo, ele expõe o que o texto já está ali dizendo. Ele traz, né, ele esclarece. Né? É uma pregação. O sermão expositivo ele é muito rico, né? Ele é muito rico. Ele é muito rico, os sermões expositivos. Ele traz um autoconhecimento muito grande. Porém, é claro que nós devemos atentar para o seguinte, queridos. Para jovens pregadores, novos iniciantes, eu aconselho buscar esse sermão temático. O sermão textual, o sermão expositivo, ele precisa de um estudo mais profundo, precisa de uma dedicação. Ele precisa de que você sente, de que você estude, de que você busque as orientações nas fontes certas, para que você não possa também trazer umas explicações ou trazer algo que assim que não está no texto, que não conduz com o texto, ou correr o risco de você pegar algo que está no texto, mas por não saber a questão histórica, por não saber para quem estavam falando, por que estava sendo falado aquilo, você trazer uma interpretação totalmente errônea e complicada para a sua ministração. Então, o sermão, eu sempre aconselho a todos os novos pregadores a começarem com o sermão temático. O sermão temático, ele é eficaz, não significa dizer que ele não precisa de estudo, ele precisa de estudo também. Não significa dizer que ele não precisa ser trabalhado, ele precisa ser trabalhado também. Agora, o que acontece é o seguinte, o sermão temático, ele se torna mais fácil, podemos assim dizer, para quem está começando agora na arte de pregar, porque se pega um tema e ele vai estudar sobre aquele tema. Já o sermão textual e o sermão expositivo, eles precisam de mais profundidade, de mais estudo, e que esse é o meu aconselhamento. Mas Deus abençoe a todos. Ficamos aqui com essa quarta aula, tá? E a próxima nós iremos falar sobre divisões do sermão. Como é que o sermão é dividido, né? Como é que é o corpo do sermão, a conclusão do sermão, tá certo? E aí, vamos falar depois disso questões práticas e encerramos o nosso curso como prometido, né? Prometemos 4 aulas, mas vamos fazer 5 aulas. A última vai ser mais longa, porque a última é um resumo de tudo e concluindo. Então, fica aí para a próxima aula todos os demais contexto e contextualização, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Ore por nós e ore pela FTB, Faculdade Teológica Beriano, os irmãos que estão lá no grupo de WhatsApp. Após a última aula, nós estaremos, sim, como prometido, disponibilizando os nomes, os certificados dos amados irmãos. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe.